E depois de passar algumas semanas em consolidação, o Bitcoin finalmente vem dando sinais de fundo. Será que de fato o Bitcoin vai voltar a subir ou continuaremos a tendência de baixa? Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e no vídeo de hoje a gente vai analisar quais os próximos passos do Bitcoin. Será que de fato estamos tendo um fundo sendo formado nesse momento ou o preço vai romper o suporte e seguir em tendência de baixa? Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, ou se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma das minhas análises. Então quer saber o que esperar do Bitcoin nesse momento? Bora para a análise de hoje. Pronto, pessoal, cá estamos então no gráfico do Bitcoin. Nós já conseguimos ver aqui uma tendência de baixa formada no gráfico diário, coisa que a gente aprendeu a identificar na aula do CryptoTrade da última segunda-feira. Então, se você não viu, corre lá que eu ensinei a como identificar as tendências e como identificar os suportes e resistências, perfeito? Dito isso, nós temos aí uma tendência de baixa, mas será que essa tendência de baixa do Bitcoin vai continuar? Primeiro, para analisar isso, a gente precisa entender qual é o suporte do Bitcoin a partir desse ponto agora, a partir desse ponto de 35 mil, 34 mil dólares. Qual o próximo suporte caso o Bitcoin volte a cair? E esse suporte está entre os 30 e os 28 mil dólares. Tá? Essa região aqui é uma região de suporte. Enquanto o Bitcoin não tiver uma grande puxada e romper essa região, nós não teremos quedas mais fortes. Se essa queda mais forte acontecer, ela pode levar o preço do Bitcoin de volta para os 20 mil e depois, num cenário mais extremo, aqui de volta para os 10 mil dólares, que é o suporte mais forte que a gente tem depois dos 20 mil dólares. Ok? Então esse é o cenário caso o Bitcoin siga em tendência de baixa. E caso ele siga em tendência de alta, as próximas resistências estão aqui entre os 48 e 50 mil dólares e depois entre os 57 e 60 mil dólares, duas regiões muito importantes. Isso, claro, sem desconsiderar essa pequena resistência aqui na região dos 41, tá? Uma resistência menor. E por que essas regiões são de resistência e suporte? Porque foram as regiões mais tocadas no passado, que o preço teve mais dificuldade de passar no passado. Dá uma olhadinha no tutorial que eu ensinei como você identifica os suportes e resistências do CryptoTrade da última segunda, perfeito? Então, esses são os pontos críticos de suporte e resistência. Mas quando a gente vai analisar os dados mais a fundo, quando a gente vai olhar o histórico do Bitcoin, os indicadores de longo prazo, o que é que a gente vê, o que é que a gente pode esperar para os próximos 90 dias? Primeiro eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é um gráfico que mostra a relação entre lucros e prejuízos realizados, ou seja, as pessoas estão realizando mais lucros ou prejuízos no Bitcoin nesse momento? Estão fechando mais operações com lucro ou com prejuízo? E esse gráfico aqui mostra para a gente em verde, quando a gente tem muito mais lucros do que prejuízos sendo realizados, e em vermelho, muito mais prejuízos do que lucros sendo realizados. E nesse momento, ao longo aí dos últimos 30, 40 dias, a gente teve dois grandes momentos de grandes prejuízos sendo realizados, ou seja, os investidores de curto prazo, especuladores, estão jogando a toalha e dizendo não, esse negócio deve cair mais, né? Chega de perdas, vou realizar essa perda por aqui, porque uma hora vai cair mais e eu recompro mais barato. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, normalmente tende a ser um sinal de fundo de mercado. Assim como quando a gente tem grandes realizações de lucro, como essa daqui atrás, lá em 2018, e como essa aqui antes dessa queda pós-maio de 2019, a gente acaba tendo aí sinais de topo e sinais de fundo. E nesse momento estamos tendo um sinal de fundo no Bitcoin com base nesse indicador que mostra essa relação de lucros versus prejuízos realizados. Estamos tendo muito mais gente realizando prejuízos, superando muito os lucros realizados, ou seja, estão preferindo vender com prejuízo nesse momento. Outra coisa interessante de se observar é o poder computacional da rede Bitcoin. Desde 2018, esse crescimento do poder computacional da rede, o crescimento do hash rate da rede Bitcoin, da rede blockchain do Bitcoin, vem crescendo de forma bem forte. E agora, em 2021, a gente teve uma grande queda nesse hash rate, como eu já comentei em uma análise passada, por conta da perseguição da China em cima dos mineradores, proibindo a mineração. Então, muitos mineradores chineses, inclusive, estão migrando da China para outros lugares do mundo. E isso, claro, fez com que o poder
de processamento da rede Bitcoin caísse em 48%. Mas o que isso nos diz sobre esse momento atual do Bitcoin? Se a gente pegar aqui essa informação e tirar a tendência do hash rate do Bitcoin, se a gente extrair essa tendência e deixar os dados de forma estacionária, para a gente conseguir ver de fato quão relevante essa queda atual é, eu peguei aqui então para fazer essa análise e eu criei um indicador Z-Score de 90 dias do hash rate. Se você ainda não conhece o indicador Z-Score, tem vídeo aqui no canal ensinando a como criar esse indicador, que basicamente ele vai ser o dado atual menos uma determinada média desse próprio dado, dividido pelo desvio padrão desse dado, dessa informação. Então aqui eu peguei o hash rate atual, menos a média de 90 dias do hash rate, dividido pelo desvio padrão do hash rate. Fazendo isso, eu consigo tirar a tendência dessa informação e consigo avaliar de fato quando a queda ou a alta no hash rate é de fato relevante. Quando essa queda realmente tem um peso, quando de fato a gente deve observar essa queda. E nesse momento, o que a gente tem? A gente tem uma queda histórica, uma queda enorme no hash rate do Bitcoin, muito maior, tá, do que muitos momentos, do que a maioria dos momentos que a gente teve queda no hash rate. Esse tipo de queda aqui só surgiu 30 vezes na história do Bitcoin, ou seja, em 30 dias de toda a história do Bitcoin, apenas em 30 dias o hash rate esteve em níveis tão baixos se comparados à sua volatilidade e à sua média de variação, tá? E se a gente pegar essa informação aqui, o que é que aconteceu com o preço do Bitcoin depois que a gente teve o hash rate em níveis tão baixos? Nessa tabelinha aqui, a gente consegue ver o número de vezes, o número de dias em que o hash rate esteve nesses níveis, onde o Z-Score do hash rate estava abaixo de -2. A gente consegue ver as vezes em que o Bitcoin 90 dias depois estava positivo, ou seja, tinha subido em relação ao preço daquele dia, e em 73% das vezes, 90 dias depois, o Bitcoin subiu. Se a gente pega a média de quanto ele subiu em média 114% depois de termos um evento como esse. E ele apenas em 8 vezes de todos esses 30 eventos, o Bitcoin caiu quando a gente teve um evento como esse. Tá? Isso geraria uma expectativa matemática de 80,52%. Ou seja, a pessoa que compra Bitcoin em momentos como esse tem uma chance de sair positivo. A chance é muito maior de sair positivo do que sair negativo. Não quer dizer que o preço vai subir. Pode muito bem a gente acabar tendo um movimento de queda e encaixar nesses 26% aqui. Mas existe uma esperança positiva em relação a esse tipo de evento. Ou seja, nesse momento o Bitcoin está em um ponto propício para uma compra pensando no médio e longo prazo, no mínimo 90 dias para frente. E se projetarmos esses 80% de perspectiva futura após um evento como esse, em que preço o Bitcoin poderia chegar ao longo dos próximos 90 dias? E claro, isso aqui é só uma especulação, pessoal. Isso aqui não tem nenhum objetivo de prever preço, porque não dá para prever, tá? Fique claro isso para vocês. Só tentando estimar o que poderia rolar nos próximos 90 dias, nos próximos 3 meses. E se a gente fosse aí bem especulativo, né, chutasse bastante, a gente poderia chutar ali um preço por volta dos 60 mil dólares. Então, ao longo dos 3 meses seguintes, o preço do Bitcoin poderia chegar aqui nessa região dos 60 mil dólares, a testar o topo histórico de novo. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu não estou comprando Bitcoin por conta desse movimento. Acredito que o preço está mais barato do que o valor do Bitcoin nesse momento. O preço está muito barato em relação ao valor. Se a gente pega o indicador Stock to Flow, o modelo Stock to Flow, que busca fazer um valuation do Bitcoin, o preço do Bitcoin deveria estar por volta dos 100 mil dólares hoje e está abaixo dos 40 mil dólares. Então acredito que é um ótimo momento para quem está pensando em comprar para o longo prazo. Então é isso, vamos ver o que vai rolar com o preço do Bitcoin. Eu sigo apostando na alta, no médio e longo prazo. E a minha estratégia de curto prazo continua indicando queda. Então pode acontecer de nos próximos dias a gente continuar tendo queda. Pode acontecer do preço reverter e voltar e subir muito. A única coisa que você tem que prestar muita atenção é você precisa ter uma estratégia antes de fazer as suas operações, seja de curto, médio ou investimentos
de longo prazo. Sem uma estratégia, você vai perder dinheiro e, claro, vai acabar quebrando ao longo do tempo ou só ficando ali no 0 a 0, perdendo o seu tempo tentando ganhar dinheiro com o achismo. Não vá pelo achismo, crie uma estratégia, tente se basear em dados para que você não perca a sua grana tentando especular com o Bitcoin. Esse foi a análise de hoje, pessoal, mas e você? Já comprou o Bitcoin nessa queda? Você está esperando que ele faça um rompimento específico para comprar? Você está esperando que ele caia mais para comprar Bitcoins? Comenta aqui embaixo. Se você gostou dessa análise, deixa o seu gostei que me ajuda demais. Nos vemos na próxima análise aqui do canal. Vejo você na próxima. See you next time.